Então, assim, é com muita alegria, com muita honra mesmo, né? Apresenta, assim, a pessoa que é uma referência para mim, como pai de família, né? Como um homem de Deus, assim, um lutador realmente. Eu já tinha, na verdade, eu já tinha convidado uma vez, né, para ele ministrar na célula. Ele e a esposa dele também, né? Mas por algum motivo logístico, na época não foi possível. Mas hoje eu vou ter essa alegria e honra de ouvi-lo também, assim como vocês. Seja muito bem-vindo, meu irmão Wagner. A palavra é sua. Que Deus te abençoe cada vez mais ainda do que você já é, viu? E poderosamente. Glória a Deus. Vai lá, meu irmão. Amém, amém. Bom Amém. dia a todos. Bom dia. O Bruno é espetacular, né? Ele é assertivo em todas as palavrinhas que ele vai colocando. Não sei se todo mundo tem oportunidade de conhecer o Bruno, mas até quando ele escreve também, eu comentei hoje com a minha esposa, com a Suzane. É tudo bonitinho, sabe? Você vê até o carinho nas palavras. Enfim, obrigado, querido. Amém. Por Obrigado nada, mesmo. Você irmão. também é um excelente pai de família e você também é um exemplo para mim. Obrigado, Bom irmão. dia a todos, meus irmãos. Bom dia, é uma honra. Eu não sei vocês, mas eu eu fico muito impactado como através de computador, sabe, uma coisa que aparentemente é tão fria, tão, sei lá, apesar de trazer o mundo dentro dessa coisinha aqui ou do seu celular, como Adonai louvando, eu já estava chorando aqui, já estava sentindo a presença, e eu não sei se vocês sentiram também a presença de Deus assim. Você começa a pensar tantas coisas, sabe? Você começa a ser grato, ter gratidão, você começa a pensar em tantas coisas, e aí você ri, você chora, e, gente, eu estou em casa. Eu estou através de um sistema aqui, sabe, de computação, e, enfim. Glória a Deus pelas pessoas que foram usar e fizeram a, essa tecnologia. Então, sem mais delongas, eu quero ler aqui para vocês, para a gente começar a inserir na palavra de Deus, que é tão maravilhosa. Hebreus 10, 25, só para a gente introduzir, olha, que inclusive faz sentido isso que eu vou ler agora. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, eu quero encorajar, parabéns por você que está aqui, parabéns que você, a Adonai falou sobre oferta, né? Você está separando um tempo, você está doando esse tempo para Deus. Você não é fácil. Só para vocês terem noção, todo mundo envolvido nessa logística, sabe? A minha esposa está com um pequenininho para lá e para cá, tá, e está ouvindo a palavra também. Então, assim, parabéns para você que chegou até aqui. Não saia, continue, porque eu tenho certeza que Deus já está falando muito comigo e não é hoje, já faz alguns dias. Eu creio que ele vai falar com você também, tá bom? Bruno, meu irmão, você pode reproduzir a palavra para a gente poder acompanhar, para os meus irmãos acompanhar junto também? Eu te agradeço, meu irmão. Amém, irmão. Tô colocando aí. Amém. Apareceu a palavra? Apareceu. Vou só Isso, botar. aí, saiu. Perfeito. Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando aí, porque é Deus. Deus fala por si só, tá bom? Bom, amém. Irmãos, Samuel 13, 1, tá? E em diante. Bom, depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon: Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passa? Amon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: Vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer.
Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me serviço. Assim poderei vê-la. Amon atendeu e deitou-se na cama, fingindo estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de seu irmão Amon e prepare algo para ele comer. Assim, Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Amon disse a Tamar: Traga-me os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Preste atenção, meus amados. Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura, ela disse. Que seria de mim? Como eu poderia livrar-me dessa desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvir e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse a ela: Levante-se e saia. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, manda-me embora. Mandar-me embora seria pior que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestida uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Também pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em voz alta. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Amon lhe fez algum mal? Agora acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei ficou furioso. E Absalão não falou nada com Amon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Depois, 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunir com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso a você. Embora Absalão insistisse, ele recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amon vá conosco. O rei perguntou: Mas por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu, tanto que o rei acabou deixando Amon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amon estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Amon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando ele ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os seus filhos, nenhum deles escapou. O rei
O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonabe, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense o Senhor que mataram todos os teus filhos, somente Amon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, o sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela costa da colina, disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, em costa da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Acontece como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em voz alta. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Tamaim, filho de Amiúde, rei de Gessur. E o rei de Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gessur, e lá permaneceu por 3 anos. A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele sentia consolo da morte de Amon, se sentia consolado. Amém. Vou orar aqui, queridos, rapidamente. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua rica, tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Pai, tira todo o impedimento, Pai, que os meus irmãos que estão em suas residências, onde eles estiverem, possam ouvir e entender a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, toca no meu coração, na minha vida. Apesar de mim, Pai, que a tua palavra consiga disseminando as vidas, consiga, Pai, alcançando os corações que aqui estão. Eu te agradeço, Pai, muito obrigado. Porque apesar da dor, Senhor, eu consigo enxergar, Pai, em nome de Jesus, a solução, Pai, a solução. Muito obrigado. Bom, queridos, palavra forte, né? Uma história pesada, a gente pode dizer assim. A gente está falando de violência, a gente está falando de relacionamento, né? E quando eu recebi essa palavra e eu li por algumas vezes, e Deus foi falando de formas diferentes, sabe? Deus foi tratando, foi falando especificamente comigo, essa história do Absalão, essa história do irmão do Amon, do pai Davi, olha de quem a gente está falando, Davi. E assim, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, sabe, que Deus falou no meu coração e sobre esse assunto, né? Porque a atitude, primeiro assim, Amon sentiu paixão pela irmã, não sei como é que era naquela época, e vivia aflito ao ponto de não se sentir bem. E ele tinha com ele um amigo, né, próximo, como vocês têm, como eu tenho, que, notando que ele não estava bem, falou: Olha, o que está acontecendo com você? Eu estou vendo que você está. E ele explicou. E o amigo, que a primeiro momento eu pensei, né, poxa, um amigo que deu uma má ideia para ele, essa já má amizade. Mas, na verdade, eu parei para pensar, eu não sei vocês, mas assim, o amigo deu uma ideia para ele, em cima do que ele estava sentindo, falou: Olha, você acha que é impossível, mas faz desse jeito, ela vai vir, e talvez assim, você se declare, você fale com ela, ou tenha uma oportunidade, não sei. E, e ele, com esse coração, com essa coisa na cabeça dele, acabou fazendo tudo e acabou dando certo, só que ele cometeu uma violência, né, contra ela, e naquela época, inclusive, era até pior. Deixa eu só colocar aqui. E naquela época era até pior. E a história eu acabei de ler, vocês sabem, e eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Isso causou uma grande dor, uma grande amargura, raiva, ódio no próprio irmão, sabe? Que viu que aquilo aconteceu com ele, que viu, que soube, né? Imagina, gente, eu fiquei imaginando, eu fiquei lendo, me aprofundando, e fiquei imaginando como o cenário, sabe? E falando um pouco de Tamar, né? Ela foi obediente desde o início, ela fez o que o pai
mandou e tal. E o que me chamou a atenção é que ela tenta alertar o irmão, sabe? No contexto todo dessa situação, ela tenta alertar o irmão: olha, não faça isso, poxa, você vai me desonrar, e como vai ser minha vida? E ela tenta alertar ele, e ela fala inclusive dele: olha, e para você, você vai, sabe, cometer isso em Israel, você, poxa, ela, e eu vejo muita sabedoria, mesmo no desespero que eu imagino que ela estava passando. Eu não sei qual é a visão de vocês nisso, mas eu comecei a me angustiar pensando nela, assim, sabe, meu Deus, ela tentando alertar, tentando, olha, e ela ainda fala para ele, olha, vá até o rei, certo? Vai até o rei, fale que você pretende, que a gente quer casar, e ele de certo que ele vai deixar. Sabe, ela ainda tenta alertar ele, assim, nesse sentido. E ele não, ele vai pela sua paixão, pelo que ele quer, pelo, sabe, pelo furor, pelo que está dentro dele. E ele, você já sabe a história, a gente acabou de ler. E ele violenta ela. E depois ela ainda fala: olha, pior do que o que você fez é você me mandar embora. E ele não ouve ela pela segunda vez. Preste atenção nisso, queridos. Ele não escuta, ele não, sabe, e ele comete, manda ela embora. E tudo isso gerou no irmão dela, né? Uma raiva, um ódio, sabe, um desprezo, enfim. E eu tenho algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, no versículo 22, porém Absalão não falou nem mal nem bem, porque odiava Amon. Ele estava amargurado, ele estava magoado, ele tinha raiva, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre mágoa, sobre raiva de alguém que causa alguma coisa com você. Não foi com ele diretamente, mas foi com a irmã, que tem aquele laço de irmão, né? E praticamente é como se tivesse sido com ele. Então, é, então ele sentiu como se fosse com ele. Essa coisa entrou no coração dele. Ele estava magoado, ele estava. E a gente vai falar um pouco disso, um pouco de mágoa, né? Enfim. E nesse caso aqui, nesse estágio em que Absalão estava, a mágoa ela está alojada, porém escondida, velada para os outros. De repente as pessoas não conseguem nem ver, mas isso estava lá no coração dele, estava, sabe? Muitos aprenderam a conviver com a mágoa e nem a reconhecem. Às vezes, querida, a gente está com a mágoa, com alguma coisa de que alguém fez algo próximo, com alguém que está próximo da gente, ou com nós mesmos, a gente vai cultivando essa mágoa, a gente vai guardando, ela está alojada lá, sabe? Ela está alojada, está guardada, e você vai vivendo a sua vida, o tempo vai passando, essa coisa vai enraizando, vai ficando dentro de você. Às vezes você está com aquilo, é aquela pessoa, você não pode nem ver uma foto. Hoje em dia que tem Instagram, tem tantas coisas, você já sente alguma coisa dentro de você. E o que me chama a atenção é o seguinte: passaram-se 2 anos do acontecido, sabe? Do ocorrido. Passaram-se 2 anos, 2 anos, e ele ficou com isso guardado, alimentando dentro do coração dele. Passaram-se 2 anos, e pode ser que o seguinte: a pessoa que está amargurada, está com esse sentimento, está magoado, pode ser um casal, sabe? Pode ser um casal, pode ser num casamento, pode ser com um irmão teu de sangue, que vocês cresceram, são adultos e não convivem de certa forma muito, mas tem uma mágoa lá, sabe? Você vai carregando isso. E aí pode passar 2 anos, 20 anos, ou até uma vida inteira, e a pessoa carregando aquilo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A Bíblia fala, Efésios 4, 31, 32. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É bíblico, querido. Está lá, acabei de ler para vocês. Se a gente parar só para analisar a história, a gente fica estarrecido, é uma coisa absurda, mas assim, eu não sei como você está hoje, eu não sei. Eu vou pedir uma ajuda, inclusive, eu parei para olhar agora aqui, eu ia me programar, acabei me esquecendo. Eu vou trazer a palavra e Jesus está guiando, mas assim, se alguém vê que passou 25 minutos, por favor, me dá um toque, me ajuda a trazer essa palavra para que eu não possa me exceder. Eu ia marcar e acabei não marcando, tá bom? Agradeço já a ajuda de vocês são maravilhosos. Então, Tranquilo, pai. voltando aqui, obrigado, querido. Então, voltando aqui, sabe, não sou eu falando, amados. Eu estou aqui aparecendo no monitor de vocês, mas eu creio que o Senhor trouxe essa palavra. Ela estava aqui e o Senhor trouxe essa palavra, sabe? Ele quer falar alguma coisa. De repente, porque eu vi aqui, olha, no reino físico, a mágoa pode ser comparada a um câncer. Neste caso, Absalão já tinha contraído esse câncer há 2 anos. Sabe, as pessoas às vezes adoecem porque não quer perdoar, não quer liberar perdão, ou não quer pedir perdão, não tem essa capacidade de reconhecer o erro e falar, não, eu fui. E olha, quando eu li essa palavra, quando eu vi o material, quando eu dei uma estudada, as lágrimas desciam, porque você vai entendendo, sabe? Parece que abre os teus olhos. Eu estou falando aqui de coração para vocês. Eu comecei a sondar, a ver, e algumas pessoas aqui sabem até do que esses últimos 3 dias eu estou até passando. A Donai é uma pessoa que me acompanha, caminha junto comigo, e a minha esposa também. Enfim, e foi falando comigo, sabe, foi falando no meu coração, foi essa questão de liberar perdão, de mágoa, de carregar isso comigo. Ou será, aí comecei a me questionar, será que tem alguém magoado comigo? Será que tem alguém nessa condição, sabe? Adoecendo, com raiva, com ódio. E isso é muito sério. Isso é muito sério. A pessoa magoada vai associar todos que puder à situação vivida, ou seja, outros também serão foco da sua mágoa. Aqui o pai, Davi, já era também o foco do ódio de Absalão, lá no versículo 26. Por quê? Eu comecei a pensar, me colocar no lugar de Absalão. Uma atrocidade, uma violência dessa. E o pai Davi ficou irado, né, amados? Davi ficou irado, mas não fez nada. Não tomou uma providência, uma atitude. Então, eu creio que Absalão já incluiu o pai na sua raiva, sabe? Naquilo, como ele não fez nada, porque ela era irmã do Absalão, de repente ela tinha mais a proximidade até com Absalão do que com o rei, enfim. E aí ele magoado, chateado, a gente magoado, a não ser, a gente vai incluindo pessoas, a gente vai culpando pessoas, sabe? Olha, não fez nada, o governo não fez nada, a lei não fez nada, a polícia não faz nada, aqui todo mundo faz tudo, sabe? De repente alguém próximo a você. E lendo essa palavra, eu comecei a pensar no meu casamento, sabe? Comecei a pensar nos meus relacionamentos. Eu creio que ninguém fica magoado com uma árvore, amado. Ninguém fica magoado, sabe, com uma montanha. A gente se magoa, a gente às vezes se machuca, se fere com pessoas, com relacionamento. E o casamento é a maior faculdade de relacionamento. Porque às vezes você briga com alguém e ele vai embora, você vai embora, no casamento você fica. Você tem que resolver, sabe? Você tem que encarar, resolver, conversar. E nesse caso, se você não fizer, você está adoecendo por dentro, você está alimentando esse ódio. Porque eu fico, sabe, pensando assim, como é que essa pessoa vive, querido, todos os dias com essa raiva, com aquela coisa que ficou mal resolvida, sabe? Enfim, não é fácil, querido, não é fácil, não é fácil.
Pelo menos, olha, no versículo 26, a pessoa foco da mágoa, no caso aqui era Amon, né? É odiada e, ao mesmo tempo, o centro da atenção de quem está magoado. Aqueles olhares de longe, as críticas, as tentativas de diminuir a pessoa e as suas atitudes. O desejo final, depois de castigar bastante, criticar e falar mal, é matar. O prazer de ver a morte da pessoa. Querido, quando você tem uma mágoa, tem algo que não foi resolvido, sabe? Você criou, você ou a pessoa, enfim. O foco dela é aquela situação, é a pessoa, aqueles olhares. Ela já não olha mais, às vezes na igreja mesmo, ela tem algo mal resolvido, ela está magoada com o pastor. Pastor, olha, pastor não me levantou, pastor não me ouviu. Coisas sérias, assim, está lá dentro dela. Ela vai alimentando, então ela já não olha mais. Ela olha com aqueles olhares assim, sabe? Olhar estranho, assim. Ela não consegue deixar, sabe? A pessoa fica presa. Eu aprendi aqui, talvez fale mais à frente. Espiritualmente, a pessoa está presa a você, você presa à pessoa. E quando fala em castigar, às vezes a pessoa tem numa reunião ou no convívio, a pessoa até tem uma boa ideia, a pessoa tá, mas ela não aceita, sabe? Ela vai, sabe? Ela quer te prejudicar, querida. Ela quer te matar. Talvez te matar espiritualmente, talvez te matar no seu financeiro, de repente tem acesso, não sei. E se é de repente, alguém que trabalha na sua empresa, ela quer que a sua empresa feche, querida. Ela quer o pior para você, porque ela te odeia. Absalão odiava seu irmão. Odiava seu irmão. E eu não estou aqui nem entrando. Amados, eu fiquei realmente assim, impactado com essa passagem. Eu estou falando de Absalão, eu não estou nem falando de Tamar, que foi a que foi violentada, amado. Eu não estou nem falando de Tamar, que foi a que sofreu a situação ali, foi ela. A Bíblia, eu não vi, mas acho que a Bíblia não continua a história dela para falar que ela falou, o que ela está sentindo. Tá? Estou falando do irmão. O irmão, amado. E eu fiquei pensando, pedindo a Deus perdão, fiquei pedindo a Deus, cara, será que tem alguém magoado comigo? Será que, meu Deus, isso é muito sério? Será que eu estou magoado com alguém, sabe? Comecei a me sondar. É muito sério, querido. Deus trouxe essa palavra para você e eu creio que Ele está falando aqui com a gente hoje. Eu não sei como é que está o tempo, mas eu não sei como é que está o tempo, mas amém. Então, assim, essa palavra mexeu comigo. Essa palavra mágoa, sabe? Mágoa que traz ódio, que traz raiva, ressentimento, traz doença. Passaram-se 2 anos e ele tramou, ele pensou em cada detalhe. Talvez ele não tenha nem vivido, porque as pessoas acham que não vivem, fica dependente disso. E no casamento, no meu casamento, por exemplo, às vezes a gente acha que mágoa ela é só feita por uma violência dessa magnitude, mas às vezes a mágoa é uma palavra, meus queridos. Às vezes a mágoa é a ausência de um pai com um filho. Às vezes a mágoa ela nasce, ela fica enraizada dentro da pessoa de algo que aconteceu, sabe, nesse relacionamento. Às vezes mágoa, ela muitas das vezes ela pode vir na atitude. O Cristo escreveu na indiferença. Eu tenho uma dificuldade, eu, Wagner aqui, queridos, porque o primeiro a falar sou eu e eu sou o primeiro a ouvir também. Eu tenho dificuldade de ser mais brando, de ser mais tranquilo, sabe? E muitas das vezes nessa atitude, nessa explosão, eu posso estar magoando a minha esposa e ela pode não falar nada, sabe? Não, eu tenho conversado com minha esposa, ela é uma benção, a gente tem conversado, se acertado, porque não vai dar para continuar
mas existe solução, tá, meus queridos? Existe solução, existe é, é, formas de você resolver. A primeira delas é perdoar, perdoar, pedir perdão. Se você tem alguém na sua cabeça, se você, sabe, a Bíblia fala sobre isso, vai lá, resolva, sabe, resolva, porque a Bíblia te ensina isso. Então, tem material para trazer a solução, a se reconciliar, sabe, com a pessoa que ou você está magoado, ou se Deus trouxer na sua cabeça, no seu coração, alguém que você sabe que está chateado contigo, você sabe, você já tem essa informação. Se você tem essa informação, você tem essa responsabilidade, porque eu creio que eu estou falando para irmãos em Cristo, pequenos cristãos, pequenos Cristo, ou seja, que devemos seguir aquilo que Cristo faz. Ninguém falou que é fácil. O maior, não há outro, o maior perdoador dos pecados e dos erros dos outros foi Jesus Cristo, querido. Vocês sabem a história do Senhor, cuspido, amassado, moído, ferido na carne, nas palavras, traído. Então, às vezes a gente pensa assim: ah, mas você não sabe o que ele fez comigo. Cara, olha a vida. Se você está aqui, se você conhece um pouco da história de Jesus, você sabe o que Jesus passou e ele foi capaz de pedir perdão, perdoar. Perdoar como Deus nos perdoa, como Cristo falou, diz a Bíblia. Então, para finalizar, meus amados, porque eu não sei vocês, mas a vontade que eu tenho é de chorar. Chore os ministros de Deus, chorar, meu Deus. Sabe por quê? Gente, estamos vivendo, já estamos no segundo ano de uma pandemia, que as pessoas estão morrendo fisicamente. E aí, se a pessoa teve a oportunidade de pedir perdão, sabe? Imagina, as pessoas, alguém morreu, um pai, um filho, um parente, uma esposa, um marido, e não teve essa oportunidade de pedir perdão, de se desculpar, de tratar, de resolver. Uma igreja ferida. E, de novo, eu li isso e preciso compartilhar com vocês. O meu coração, a minha vontade, eu não sei vocês, não acontece muito, eu queria que acontecesse muito. Às vezes, quando eu leio, principalmente a Bíblia assim, eu mergulho naquela história, eu começo a sentir, sabe, algumas coisas assim, parece que eu tô lá. Eu queria perguntar para ela como é que ela estava, como é que eu posso ajudar. Eu tô com vontade de chorar, porque eu vi a angústia de uma mulher que ainda lutou e falou: não, vamos fazer assim. E eu comecei a trazer para mim, porque eu conversei isso com minha esposa, cara. Queridos, eu vou compartilhar com você. Eu comecei a trazer, porque isso. Eu não sei o que Deus quis trazer para mim, assim, mas assim, glória a Deus por isso, porque está doendo e está curando, sabe? Eu falei com ela assim, quantas vezes ela, não nesse sentido, mas em outro sentido, quantas vezes ela falou: não, vamos por aqui, não é bom que a gente faça isso. E eu, como esse cara, não no aspecto, não sei se vocês estão me entendendo o que ele fez, mas assim, ignorei e falei: não, vou fazer do meu jeito, e vai ser desse jeito. E quantas vezes ela tentando me alertar por coisas até sérias, decisões da nossa família, e ela: amor, vamos fazer. Eu, olha, indiferente com o que ela estava passando, porque ela faz parte da minha família, da minha vida. Sabe, eu trouxe para mim a dor daquela mulher e eu fiquei pensando nas dores da minha esposa. Eu estou abrindo meu coração porque se eu não for sincero com aquilo que Deus trouxe para mim, querido, eu vou estar aqui fingindo para vocês, para, olha, parecer bonito aqui. Olha, eu não quero nada disso, amado. Nada disso. Eu vou compartilhar com vocês assim rapidamente. É, eu tenho um filho lindo, maravilhoso, sabe? Tenho um filho lindo, maravilhoso, de 18 anos, de um relacionamento antigo, um relacionamento totalmente destrutivo. Eu era mais novo, enfim, inconsequente. Mas ele era o melhor de tudo. Ele é o melhor de tudo, sabe? Amo meu filho, maravilhoso. E para finalizar mesmo, para vocês saberem que Deus é tremendo, a minha esposa, Suzane,
tinha sonhado. Falado, olha, amor, eu sonhei que você trazia a palavra. Queridos, eu vou compartilhar com vocês isso, porque eu estou até agora, sabe quando você fica anestesiado, fica olhando para o seu corpo? Você ia trazer a palavra. Falei, nossa, poxa. E ela sabe que eu dou uma fugida dessas coisas, sabe? Assim, ela me conhece, a minha esposa me conhece, são 13 anos juntos. E eu falei, pô, que legal e tal. E depois eu recebi esse convite, agradeço. Olha, senti no coração, e Wagner traz a palavra. Eu falei, poxa, eu falei, vou orar. Vou orar, porque eu estou aprendendo esse negócio. Jesus orou muito antes de tomar decisões. Eu falei, então eu vou fazer igual Jesus, não orei. E nesse processo, eu aceitei e falei, olha, vamos embora. É Jesus, Jesus é... vamos embora. E aí eu vou trazer aqui para vocês agora o seguinte. E nesses 2, 3 dias, eu li, aí falei, olha, isso aqui Deus está falando comigo e tal. Eu recebi um telefonema do meu filho de 18 anos, acabou de se tornar um homem, chorando, quase não conseguindo falar. Sabe o que era, querido? Estava magoado comigo, estava sentindo a minha falta, sentindo a minha falta. E ele desligou, que ele não soube falar, e eu fiquei angustiado, precisava, o que houve, o que está acontecendo e tudo. Eu, de vez em quando, a gente sai, a gente almoça, a gente conversa, a gente come um negócio, e eu saio de lá, olha, de um jeito, poxa, meu filho, um homem, sai bonito. Mas ele saía de um jeito diferente. E eu não ando sozinho, eu vou abrir aqui, comentei com a Donai, a gente conversou e tudo, e olha e tal, e tudo em cima da Bíblia, sabe? Ele é maravilhoso. Pensa num garoto que agora é um homem, né? Preciso chamá-lo de homem, porque ele é bonito, é gentil, um cara, sabe, não tem problema nenhum. Aí consegui falar com eles, porque eu não quero me estender, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Eu creio que estou no meio de irmãos, de pessoas que amam a minha vida, assim como a vida de vocês. E, de repente, de certa forma, ajudar vocês também e me ajudar. Queridos, consegui conversar com ele, e aí ele abriu, falou, olha, pai, chorando, eu não sei o que é que está aqui dentro de mim, o vazio. Poxa, o que aconteceu lá quando eu era criança, como eu disse para vocês, era um relacionamento muito conflituoso, não vou abrir detalhes, não cabe, mas era um relacionamento muito conflituoso. E no meio desse relacionamento estava aquele pequenininho lá, estava aquele garotinho, vendo, ouvindo, participando de tudo. Só que aquele garotinho cresceu bem. Ele falando, pai, eu sei que você me ama, eu não tenho dúvida, mas está confuso. Está confuso. Eu não sei o que está acontecendo. Ele falou para mim, ele confidencializou, olha, esse último mês eu estou chorando, eu estou sonhando, eu estou lembrando do que você fez, das suas atitudes, sabe? E eu me debulhei em lágrimas de até agora. E aí, essa palavra veio até a minha vida, essa palavra chegou. E aí eu enxerguei que era uma oportunidade. Deus me preparou antes ou durante e está me preparando para depois, para eu pedir perdão. E eu já pedi, eu quero dizer para vocês, querido, que a boa notícia é que eu consegui pedir perdão. Eu consegui, e ele me disse, pai, está perdoado e tal. E eu tenho já planejamentos, sabe? Eu tenho planejamentos, eu tenho foco, porque agora houve essa oportunidade. Sabe, amados? E olha, eu não estou falando de coisa pequena, não. Ele acabou de completar 18 anos, mas a mãe me disse que desde os 16 ele estava se fechando. Ele estava. Ela não conseguia mais reconhecer o filho no intuito de dizer assim: ele não me fala mais o que ele está sentindo, eu não sei o que ele está sentindo, eu estou preocupado, desde os 16. Aí veio pandemia, ele, de certa forma, a gente acaba perdendo, porque não sei vocês, a gente, quando tinha 17, 18, a gente curtia uma praia, surfava, via os amigos, então tudo isso. Mas eu tenho e tive a oportunidade de olhar, Deus trazer essa palavra, de eu falar, e sabe o que eu estou fazendo? Todo dia eu estou mandando uma mensagem para ele, olha, eu estou aqui, você é meu filho, eu sou o seu pai, eu estou aqui, me perdoe, você já me perdoa, então
temos novas páginas, podemos construir novas coisas. Aí ele mandou a mensagem dele já era num tom diferente. Ontem, pai, bom dia, tá mal solzão mesmo. Poxa, eu também te amo. Vambora. Eu sei que eu tenho que trabalhar mais. Não ficou só nisso. Eu não vou mais cair nessa armadilha. Mas é o meu filho, querido. Aí sabe o que isso aconteceu? Desculpa, tá até passando um pouco do horário. Isso mexeu no meu coração, porque eu comecei a pensar na minha esposa. Eu falei, meu Deus, a minha esposa, o meu casamento, porque tem altos e baixos, e às vezes é mais baixo do que alto. A mulher que eu quero confidencializar para vocês, por causa de algumas coisas que está acontecendo, por causa desse Jesus que é maravilhoso, que eu não mereço, nós conversamos, nos acertamos, eu e minha esposa, porque aquilo que eu estava falando que eu tenho dificuldade, às vezes eu discuto com ela e isso se arrasta por semanas. Não por causa dela, mas porque eu sou assim, eu sou orgulhoso. Às vezes eu estou com saudade da minha mulher dentro de casa, mas eu não consigo ir lá pedir desculpa para ela. E olha, muitas das vezes eu nem lembro por que a gente brigou. Queridos, eu estou disposto a mudar o meu jeito, a nascer de novo, a falar mais baixo, a fazer cursos que me ensinem a falar com tranquilidade, não importa. Eu quero morrer porque eu poderia, sabe, estar lamentando algo pior na minha vida. E para vocês terem noção, aquelas coisas que eu fazia lá atrás, muitas delas me acompanharam. E o meu filho Daniel vai fazer 10 anos, também passou por algumas coisas muito parecidas. Então, assim, não quero me estender, mas eu agradeço a Deus a oportunidade de poder pedir perdão. Eu orei com o Daniel, inclusive, aqui, orei com a mãe dele, com o pequenininho, que é o João. São 3 garotões, 3 meninos fortes, bonitos, sabe? E vou ter a oportunidade de abraçar o meu filho pessoalmente e a gente vai. Mudou, eu creio que mudou. Mudou. Deus me deu essa segunda chance. Então, obrigado. Obrigado a todos os envolvidos. Obrigado por essa igreja maravilhosa, Semente do Amanhã, que ela só é igreja porque os meus irmãos fazem parte dela, estão lá dentro. Obrigado. Obrigado, querido. Quero, inclusive, pedir perdão, aproveitar e pedir perdão para alguns de vocês. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, então eu vou falar todos. Se eu fiz alguma coisa que tenha magoado você, se foi uma palavra, uma atitude, se você tem um convívio, se a gente se relaciona de alguma maneira no trabalho, não sei, por favor, me perdoe, eu não queria te machucar, não queria te magoar. E faço um apelo para vocês, não deixe essa palavra sair do seu coração num tempo de pandemia. Perdemos uma irmã na igreja, perdemos tanta gente, sabe? Sonda seu coração, fala com Jesus, ele é o único que pode te ajudar a lembrar, a buscar. Não perca tempo, querido. Não perca tempo. Não perca tempo. Obrigado. Deus abençoe. Que essa palavra possa ter alcançado. E que não fique com ela também, não retenha, não, tá bom? Passe essa palavra para mais pessoas. Alcance mais pessoas, ajude mais pessoas. Eu fui ajudado, querido. Eu fui ajudado. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Olha, que privilégio, viu? Que privilégio. Obrigado, Senhor Deus. Que privilégio ter um testemunho real, Senhor Deus. Que privilégio a gente ter ouvido essa palavra, Senhor Deus, que com certeza não somos mais os mesmos, Senhor. Muito obrigado pela transformação que o Senhor opera, pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado pela tua palavra viva na vida do Padre. Ô, Senhor, tá até difícil aqui para repassar, mas continuando, a gente sempre tem agora um momento, depois assim, não é a oração final ainda, né? A Marcela está sugerindo a gente finalizar com louvor, eu vou pedir ajuda pro Adonai. Aí ela já até botou aqui. Se puder, Adonai, não sei se você se pudesse pedir um louvor, eu até compartilhei no curso do Homem de Verdade. Aliás, façam um curso, querido, que curso poderoso, Homem de Verdade, Homem ao Máximo.
é inacreditável. Adonai, se É puder, verdade. aquele louvor, eu compartilhei no grupo aí, não sei se você viu, me fugiu aqui o nome, estou vendo aqui. Não sei, irmão, desculpa. Acredito em Jesus Cristo. Não sei se do Leonardo Gonçalves. Não, desculpa. É só assim, perdão. Pode prosseguir, Bruno. Não, tudo bem. Enfim, depois se a Adonai decidir também me mandar o link, não tem problema não. Enfim, eu confesso que dá muita vontade de falar sobre muitas coisas, assim, foi muito assim, realmente tocado, abençoado. A gente tem deixado esse momento, né? Na verdade o culto ele vai oficialmente, né, até meio-dia. É bom a gente não passar muito disso, né, até pelo nosso compromisso, né. Mas eu queria abrir aí no máximo aí, se alguém quiser falar 1 minuto, né, a gente está terminando aí pelo menos por volta aí de 12:05, no máximo, estourando 12:10. Tudo bem, pastor Anderson? Quer falar também? Uma bênção, Wagner, muita bênção mesmo. Amém. Vamos lá, fala aí, pastor. Eu quero dizer que, primeiro, né, dizer que Wagner foi maravilhosa essa mensagem, que você transmitiu muito bem, assim, né? Não podia ter sido melhor, entendeu? Né? Porque você falou com o coração, a sua realidade, e falou da realidade do acontecimento bíblico ali. Então, assim, eu tenho certeza que nós fomos muito abençoados. Queria te agradecer, viu, amado, por se colocar, por deixar ser usado na mão de Deus. E me veio, assim, uma palavra em Provérbios, capítulo 4, versículo 20, veio logo assim, né? No meu coração, assim, né? Que tem a ver com isso que o Wagner falou. Diz, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Então, é o que o Wagner falou. A gente precisa guardar essa palavra no mais íntimo do nosso coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o teu corpo. Aí vem a mensagem, aí vem a palavra. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, assim, foi o que o Wagner passou para a gente guardar o nosso coração das mágoas, dos ressentimentos, entendeu? Levar uma vida procurando sempre a reconciliação, procurando sempre, né? E, assim, foi uma bênção muito grande. Então, assim, se a gente guarda o coração, a gente consegue, né, ter uma visão clara das coisas. Se a gente guarda o coração, a gente consegue entender o sentimento, o coração das pessoas, dos outros. A gente consegue se situar dentro dos problemas, das lutas da vida, porque a gente guardou o coração. Então, esse é o segredo da vida, né? Que eu aprendi com Deus e que eu aprendi mais hoje com Wagner também, um pouquinho. Né? E glória a Deus, foi muito bom nessa história, que é uma história de paternidade, é uma história de ressentimento, de mágoa, é uma história de abuso, é uma história de uma tragédia familiar muito profunda, né? Mas que Deus restaurou. Então, assim, mostra que a Bíblia é um livro, né, da vida real, aí, não é uma coisa distante da gente, desse mundo. Talvez aqui tenham pessoas ouvindo que já passaram por alguma situação de abuso, ou já foram abusadas, ou conhece alguém que foi abusado, né? Alguém que precisa perdoar. Então, muito lindo, viu? Queria só agradecer e dizer que eu fui abençoado. Posso falar, Bruno? Pode falar também, que a Helena também abriu o microfone dela. Você quer falar, Helena? Helena é a Jaque. Eu não estou conseguindo... Jaqueline, agora que eu tô vendo aqui. Eu tô no trabalho. Tá. O Vavá... Você quer falar? O Vavá tá em casa. Quer falar, Jaque? Maravilha. Entendi. Mas você quer falar alguma coisa? Eu tô no trabalho. Tá bom. Desculpa, já entendi. Maria Antônia, quer falar alguma coisa? Christian? Rapidinho. Pode falar, Christian. Agradecer ao Wagner, assim, né? Às vezes o Wagner
eu acho que eu tenho uma forma de falar, ele também. Assim, só ratificando, né, o que ele disse aí, ele pregou com o coração, realmente, de fato. Eu tenho visto isso em algumas pessoas que realmente pregam com verdade, né? Acho que é essa que faz a diferença. E eu acho que é muito engraçado, assim, muito engraçado não, né, engraçado, mas é muito evidente, falando para o Wagner, assim, porque a gente vive numa geração onde que a gente acha que as pessoas nascem prontas, né? E o Wagner demonstrou isso, que tudo isso é experiência. Tudo isso é experiência. Como é que eu vou aprender a perdoar se eu nunca me magoei? Como é que eu vou aprender o valor do perdão se eu não sei o que é magoar? Se eu não me relaciono com ninguém, não tem perdão. Então, e outras coisas também, né? Amor, amizade, não tem relacionamento, então não tem problema nenhum. Então, como é que eu vou aplicar as coisas que Jesus falou, me ensinou, se eu não tenho vida? Então, assim, a gente vive, talvez, numa geração, né? Como a gente percebeu na pandemia, né? Que foi citado aí, como muitos pais não conhecem os filhos, né? Porque quem conhece são as professoras, quem conhece é o resto. Os pais não conhecem os filhos, né? Então, assim, não ensina 2 mais 2, né? Que dirá a vida, né? Então, assim, por quê? Falta de relacionamento, essa falta de experiência. E eu vejo que Jesus, ele não nos poupa disso. E aí a gente tem um contraponto, que é a nossa natureza humana, que é terrível, que o Wagner falou aí, que luta sempre com essa coisa horrorosa que a gente carrega na vida, daí a gente vai lutando com isso até o final. E ele também citou assim muito graciosamente que, graças a Deus, a gente tem os princípios de Cristo para poder viver perdão, amor, e a gente vai se desconstruindo, porque, né, como ele citou aí da questão do orgulho, essa questão do orgulho sendo quebrado o tempo inteiro, né, a gente fica ali remoendo, fala, não fala, fala, não fala, fala, não fala. Então, às vezes, na realidade, a gente está se comportando igual esse menino aí, 16 anos, filho dele, 40, 45, porque isso é inerente de ser humano, não adianta, Jesus vai ficar... Cara, Jesus, eu penso assim, Jesus da seguinte forma, cara, Jesus nunca vai desistir de nós, porque a Bíblia diz que ele sabe que a gente é pó, a nossa natureza é fraca e frágil. Então, assim, foi por isso que ele morreu, né? Por isso que, né, o pastor Anderson sempre fala dele, não é da gente, é dele, é ele quem faz. Então, toda a solução, é o que o Wagner falou, toda a solução está em Cristo. A gente tenta achar aqui, não consegue, velho. Tenta vasculhar na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso espírito, não consegue. A solução vem em Cristo. Então, por isso que a gente tem que parar, às vezes, para parar, olhar para o céu e ouvir a voz de Jesus, mergulhar na Escritura e achar alguma coisa, um tesouro, isso, assim, sabe? Muito, muito tremendo mesmo, porque é vida. Se não viver, não viverá, não verá. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Realmente, eu estava ouvindo Cristo aí, estava lembrando também, né, de como a palavra da semana passada, né, seguida com essa, né, lembrando quando o Cristo também mencionou, né, que a história da Bíblia é isso, né, o homem caindo lá, né, com o pecador, e Deus restaurando, né, essa relação através da obra de Cristo, tirando o pecado do homem, e nos deu o ministério da reconciliação, né? Então, isso, né? Isso é uma missão, digamos assim, que Deus deu a todos nós, né? Então, a gente precisa vencer essas mágoas. Enfim, não era para eu estar falando tanto assim. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Porque realmente a gente vai terminar. É difícil esse momento para mim aqui, que estou assim, essa incumbência aqui, mas alguém gostaria de falar mais algo? Deixa eu dar uma... Amém, então, irmãos. Glória a Deus. Olha, foi muito bom essa manhã com vocês. Eu assim, né, tocado aqui, meio flutuando ainda. Pode falar, pastor. É bem rápido. Na verdade, é só uma observação. É tanta dentro um culto desse, um momento desse, mas eu queria falar para os irmãos que na quarta também tem, quarta-feira, 8 horas da noite, né, a célula.
Entendeu? Então, assim, a célula é uma bênção também. Então, assim, irmão, não deixe de participar, não. Eu vejo poucas pessoas participando da célula na quarta, não sei se por algum motivo, né, que não podem e tudo, mas, assim, tem sido semelhantemente uma bênção, viu? Debaixo da condução do Bruno. E na célula a gente pode falar um pouco mais, porque tem mais tempo para falar, né? Então, eu queria só chamar os irmãos, assim, né? Não deixe. Todo mundo que está aqui hoje pode ir na quarta-feira na célula também, tá bom? Era só uma lembrança aí. Perfeito, pastor. Bem lembrado. E como o pastor bem lembrou, né, vai ser inclusive uma continuidade desse assunto, né? A gente tem dinâmicas, perguntas, e com certeza esse aprofundamento vai nos ajudar, né, a tornarmos cada vez mais menos ouvinte, né? Quer dizer, menos ouvinte não, ouvintes cada vez mais ouvintes, só que cada vez mais praticantes também, né, da palavra. Então a célula também tem essa função, viu, amados? Glória a Deus. Então eu vou finalizar glorificando a Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em todas as coisas, Pai. O Senhor nos ensina, Pai, a que devemos, tudo que devemos a fazer, Pai, devemos fazer com toda a nossa força, Senhor Deus, te glorificando, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, Pai. Conduz-nos, Senhor Deus, com a tua paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida do Wagner, Senhor Deus, da família dele, Pai, pelo testemunho, Pai, porque todas essas dificuldades, Senhor Deus, se manifestaram na vida dele para a sua honra e glória, Senhor Deus. E ele tem feito isso, Senhor Deus, honrado e te glorificado nas atitudes, Pai. Que nós também aprendamos a ser assim, Pai, irmos, Pai, contra as nossas mágoas, Pai, contra a nossa carnalidade, Pai, contra o nosso eu interior, Senhor Deus, contra nossos egoísmos, Senhor Deus, para fazermos aquilo que é certo, Pai, para a tua honra e glória, Pai. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hey, chama na la subere. Vamos todos dar as mãos em um só louvor, celebrando o mover de Deus, separando-nos em oração, praticando amor entre os irmãos, alegrando-nos em comunhão. Somos a semente do amanhã, plantaremos para então colher frutos da obediência, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, onde há poder, juventude, atitude, intrepidez, e de pregar boas novas. Chegou a nossa vez. Tchururuchu, tchururuchu. Chegou. Você pode dançar, meu irmão, pode dançar, você é livre. Nova vida temos em Cristo, tudo novo hoje se faz. Em aliança estamos com o Rei Jesus, gozo e salvação nos traz. Somos a semente do amanhã, privilégio de tão cedo a verdade conhecer. Vem, Senhor, nos capacita, enche-nos do teu Espírito, com unção, autoridade e poder, juventude, atitude, intrepidez, e de pregar boas novas. Chegou a nossa vez. Tchururuchu, tchururuchu. Chegou a nossa vez. Vamos todos dar
Somos a semente do amanhã, plantaremos para então colher frutos da obediência, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, onde há poder, juventude, atitude, intrepidez, e de pregar boas novas. Chegou a nossa vez. Tchururu-tchu, tchururu-tchuru-tchu. Chegou a nossa vez. Ela canta suia. Nova vida temos em Cristo, tudo novo hoje se faz. Em aliança estamos com o Rei Jesus, gozo e salvação nos traz. Somos a semente do amanhã. Canta, igreja. Privilégio de tão cedo a verdade conhecer. Vem, Senhor, nos capacita, enche-nos o teu Espírito, com unção, autoridade e poder, juventude, atitude, intrepidez, e de pregar boas novas. Chegou a nossa vez. Tchururu-tchuru, tchururu-tchuru-tchu. Chegou a nossa vez. Tchururu-tchuru, tchururu-tchuru-tchu. Chegou a nossa vez. Tchururu-tchuru, tchururu-tchuru-tchu. Chegou a nossa vez. Tchururu-tchu, yeah. Oh, oh. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Queremos pregar o teu evangelho, Senhor. O evangelho da salvação, o evangelho genuíno, Senhor. Aquele que agrada o teu coração e que traz vida, Pai. Chegou a nossa vez, meu Pai, de ir a campo, Senhor. Derrama sobre nós uma paixão pelas almas, Pai. Eu quero ser apaixonado, Pai, pelas almas. Aleluia. Chegou a nossa vez, Pai, de fazer a diferença, meu Pai, de sermos luz e sal neste mundo. Chega de ficarmos parados, achando que o outro vai fazer. Que nós possamos ser como Isaías, Pai. Eu sou homem de lábios impuros, Pai, e vivo no meio de povo de impuros lábios. Mas envia-me a mim, Pai. Eis-me aqui disponível, Senhor. Que eu possa fazer a diferença nesse mundo, Pai. Porque maior que está em mim do que está nesse mundo. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Cumpre em nós, Senhor, as tuas promessas.